Você sabia que o Flamengo pode suspender ou até rescindir o contrato de Gabigol pedindo indenização do atacante? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o São Paulo que busca investidores dispostos a adquirir os name rights de seu centro de treinamento. Bora falar sobre o Palmeiras. Pedro Lima, emprestado ao Norwich, deve ser vendido. Vou te dar mais detalhes dessa negociação. Quero falar ainda sobre o Corinthians, de olho em um zagueiro tratado como joia no América. Para completar o vexame do Internacional no Campeonato Gaúcho, Di Maria correndo o risco de não ir mais para o Rosário Central, notícia que interessa a clubes brasileiros. Falo também sobre o Brasil e Espanha e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixe like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$800 de bônus de boas-vindas. Bora mostrar na tela partidas dessa terça, quarta e quinta com as minhas cotações. Nessa terça, às 5h30 da tarde, tem Brasil e Espanha e a vitória do Brasil paga R$3,16. Tô morrendo de vontade de apostar no Brasil. Um pouco mais à noite tem Grêmio e Caxias, jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. A vitória do Grêmio paga R$1,46. Na quarta-feira, semifinal do Campeonato Paulista, tem Santos e Red Bull Bragantino. Vitória do Peixe pagando R$2,48. Se você é um pouquinho mais prudente, que tal apostar na vitória do Palmeiras contra o Novo Horizontino, quinta-feira, R$1,39 para cada real apostado. Para você participar na aposta real e simples, clica no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas de até R$800. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com um tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Goiás, que decidiu demitir o técnico Zé Ricardo e o diretor de futebol Agnello Gonçalves. Depois de mais uma eliminação, o Goiás caiu nessa temporada no Campeonato Goiano diante do Goiânia e na Copa Verde diante do Vila Nova. Quero contar mais detalhes sobre Brasil e Espanha que se enfrentam às 5h30 da tarde. Dá para dizer que a Espanha é freguesa do Brasil. Foram 9 duelos com 5 vitórias do Brasil, 2 empates e só 2 derrotas. Nesses confrontos o Brasil fez 14 gols e sofreu 8. Nos 5 jogos disputados em Copa do Mundo, 3 vitórias brasileiras, 1 empate e só 1 derrota. Tem ainda mais outro detalhe importante, foram 2 decisões recentes entre as duas seleções e o Brasil venceu ambas. Na final da Copa das Confederações, no Maracanã em 2013 e no Ouro Olímpico da seleção brasileira em Tóquio no ano de 2020. Se você está curioso para saber se o Endrick joga ou não, quero te contar que ele vai começar no banco de reservas. Dorival Júnior já deixou isso bem claro. E aí tem uma curiosidade. Se o Endrick fizer, assim que o Endrick fizer sua primeira partida como titular da seleção brasileira, o Palmeiras terá como bônus, naquele contrato estabelecido com o Real Madrid, o prêmio de €1.250.000. Para você da Brasil, empate ou Espanha? Tô pensando seriamente na vitória, em apostar na vitória da seleção brasileira. Bora falar agora sobre Di Maria, um meio-atacante argentino que já foi alvo de vários clubes de futebol no Brasil, especialmente o Corinthians. Antes mesmo de se tornar presidente do Timão, Augusto Melo já havia dito para todas as pessoas mais próximas que o seu sonho de consumo era contratar o Di Maria. Pois bem, o Di Maria tem contrato com o Benfica somente até o meio do ano e já havia praticamente acertado verbalmente seu retorno ao Rosário Central. Mas um episódio dos últimos dias lá na Argentina pode acabar mudando essa história. O Di Maria recentemente afirmou em uma entrevista que anda preocupado com a segurança ou com a falta de segurança na Argentina. E nos últimos dias, 2 pessoas de carro foram até a porta do condomínio onde moram os pais do Di Maria e deixaram um bilhete ameaçador. O texto endereçado ao pai do Di Maria dizia o seguinte: diga ao seu filho para não voltar ao Rosário, porque senão vamos matar um membro da família. Nem mesmo o Pularo, governador de Santa Fé, vai te salvar. Disparamos chumbo e as pessoas acabam mortas, fecha aspas, dizia o texto. Esse casal, que está sendo procurado pela polícia, ainda fez 4 disparos de arma de fogo para aumentar esse tom ameaçador.
Importante contar que a polícia ainda não encontrou os responsáveis, mas afirma que não se trata de algo relacionado à máfia nem ao crime. O chefe da polícia de lá afirmou que, para mim, esse é um assunto claramente futebolístico. Parece que é uma coisa de torcedores de outros clubes para que o Di Maria não volte ao Rosário Central. Se você fosse o Di Maria, voltaria para o seu clube do coração ou aceitaria uma proposta de clubes brasileiros? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o vexame do Internacional. O Colorado empatou em 1-1 no Beira-Rio contra o Juventude, mesmo com o estádio lotado, e na decisão por pênaltis foi eliminado nas semifinais do Campeonato Gaúcho, com direito a um pênalti ridiculamente batido pelo Robert Renan, ex-zagueiro do Corinthians. Tentou a cavadinha, o goleiro Gabriel pegou, na sequência o Juventude bateu o pênalti e confirmou a classificação para a decisão. Por que esse tropeço, essa derrota é um vexame? O Internacional gastou tudo o que tem e aquilo que não tem. A atual folha do Inter gira na casa dos 18 milhões de reais por mês, é a quarta maior do futebol brasileiro, só atrás de Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Detalhe importante, o presidente atual, o Alessandro Barcelos, gastou muito dinheiro em contratações e também com reforços e o aumento da folha, graças a uma antecipação da receita do acordo com o Forte Futebol. São 200 milhões de reais antecipados por um contrato de 50 anos. Apesar de tudo isso, o Internacional viu sua fila aumentar no Campeonato Gaúcho, o último título em 2016, ou seja, já são 8 anos de jejum, de seca. Nunca na história o Internacional havia ficado tanto tempo sem vencer. Para piorar, o Grêmio, que já tem 6 títulos conquistados, enfrenta o Caxias nessa noite. Se empatar, ele passa para a decisão e bater no Juventude, chegar a 7 títulos consecutivos, marca que só o Internacional havia conseguido na história do Campeonato Gaúcho. Hora de falar sobre o Corinthians, de olho no zagueiro Júlio. Já ouviu falar? Atleta que pertence ao América, revelado no Coelho, só 20 anos de idade. Como é que eu descobri o interesse do Corinthians, o monitoramento do timão nesse atleta? No início do ano, o América estava muito disposto a contratar o goleiro Ivan, que pertencia ao Corinthians. O Ivan, inclusive, já havia dito sim ao América, empréstimo até o fim da temporada. Só que o Internacional apareceu e quis levar o Ivan. Diante disso, o Corinthians procurou o América e falou: ó, tem uma proposta melhor do Colorado. Você quer o Ivan? Se você quiser, você vai precisar me emprestar o Júlio. Ou então a gente faz uma troca em definitivo, manda o Ivan e recebe o Júlio. O América se recusou a fazer esse negócio, entendendo que o Júlio tem enorme potencial. Jogador formado na base do clube, promovido ao profissional em 2022 e que já soma 24 partidas no time de cima. Na atual temporada são 6 jogos. O Corinthians não conseguiu avançar com o América por conta do Júlio e preferiu fazer negócio com o Ivan, com o Internacional pelo Ivan. O Ivan deu um baita azar logo em sua estreia no Colorado, acabou se machucando e não mais jogou. O Corinthians segue monitorando os passos do Júlio, que é também conhecido como Júlio César. Não descartaria que, se houver uma necessidade de um zagueiro, o Corinthians possa fazer uma nova proposta para contratar o atleta. O vínculo atual dele se encerra em dezembro de 27 e o Júlio está sendo preparado para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora, vou mudar de assunto e falar sobre Pedro Lima, jogador do Palmeiras, que deve ser comprado pelo Norwich. Na metade do ano passado, o volante e capitão do time sub-20, sem espaço na equipe principal do Palmeiras, foi negociado por empréstimo com o Norwich da Inglaterra. Ele já sabia desde o princípio que iria para disputar o Sub-21, que participa da Premier League 2, como eles chamam o campeonato da Premier League para atletas apenas com até 21 anos de idade. E dá para dizer que o Pedro Lima tem números bem legais. 17 partidas, 6 gols e 4 assistências, ou seja, em 17 jogos o cara tem participação em 10 gols. Titular absoluto da equipe que disputa essa Premier League 2. O contrato de empréstimo se encerra na metade do ano, não há um valor estipulado para compra, mas o Palmeiras está convencido de que o Norwich vai fazer esse movimento para aquisição do atleta, que é muito bom jogador e já havia demonstrado toda a sua qualidade ao longo das categorias de base do Palmeiras, havia chegado com apenas 12 anos de idade ao Verdão. Importante contar que para o Palmeiras o maior interesse é vender apenas um percentual, a ideia do Verdão é vender algo na casa dos 50%, o Palmeiras é dono de 90% dos direitos econômicos. Perguntei que valor o Palmeiras pretende obter com essa negociação. A negociação está sendo conduzida pelo Anderson Barros, os valores não foram revelados, mas imagino que uma quantia bastante interessante, levando em consideração a idade do Pedro Lima e todo o seu potencial.
Só para completar, vale a lembrança também de que o Verdão renovou recentemente o contrato do atleta. O vínculo atual só se encerra em dezembro de 2026. O Palmeiras é dono de 90% dos direitos. Hora de falar sobre o São Paulo, informação exclusiva. Nos últimos dias, durante uma live aqui no canal, o torcedor de São Paulo me perguntou se o São Paulo tem a pretensão de vender os name rights do seu centro de treinamento, CT conhecido como CT da Barra Funda. Confesso que eu nunca havia pensado sobre essa possibilidade e encaminhei a pergunta para uma pessoa do departamento de marketing do Tricolor. A resposta foi bem enigmática. A pessoa deu a entender que sim, São Paulo está no mercado em busca de opções, em busca de interessados. Fui me aprofundar nesse tema depois da live, até para trazer um vídeo um pouquinho mais robusto, uma informação mais completa para vocês. E posso contar que existem tratativas em estágio inicial com duas empresas interessadas. Não há um valor definido, São Paulo está vendendo uma propriedade nova, que há pouco tempo ninguém imaginava que poderia render alguma grana. Então as conversas em estágio embrionário estão acontecendo para que o São Paulo possa negociar os name rights do seu centro de treinamento. Vale a lembrança de que o Tricolor ganhou um pouco de expertise nesse assunto ao vender os name rights do estádio do São Paulo, o Morumbi, que se tornou Morumbis depois de um acordo com a Mondelez, parceria do São Paulo com a marca de chocolate Bis. 75 milhões de reais por um contrato de 3 anos. É óbvio que o São Paulo não vai conseguir alcançar tais cifras para o seu centro de treinamento, mas qualquer dinheiro é super bem-vindo. Já havia contado para vocês nessa segunda-feira que o Tricolor tem um acordo fechado com uma empresa para venda do patrocínio na barra traseira da camisa, acordo de algo na casa dos 20 milhões de reais. O São Paulo fará um anúncio desse acordo assim que a diligência, a investigação que o departamento jurídico do São Paulo está fazendo em relação à empresa for confirmada. Só para arrematar ainda sobre esse tema, venda dos name rights do CT, o Palmeiras já havia feito algo parecido com a Crefisa. A Leila Pereira colocou bastante dinheiro para a modernização do centro de recuperação de atletas, até por isso o ginásio onde fica o CT virou o ginásio Crefisa. Já o Corinthians trabalha no mercado em busca de um interessado em pagar pelo menos 250 milhões de reais pelo nome do CT pelos próximos 10 anos. Bora fechar o vídeo para falar sobre Flamengo, mais especificamente sobre Gabigol. A pergunta que fica é: o Flamengo pode rescindir o contrato do Gabigol depois da suspensão de 2 anos imposta nessa segunda-feira pelo Tribunal de Justiça Antidopagem? A resposta é sim. O que está estabelecido na legislação esportiva do futebol brasileiro é que o Flamengo pode suspender o contrato do Gabigol até que exista uma definição final, até que exista o julgamento na Corte Arbitral do Esporte. Só para vocês entenderem, o Tribunal de Justiça Antidopagem funciona como a última instância em território brasileiro. Então a punição de 2 anos imposta ao Gabigol não tem mais recurso no Brasil. A única alternativa para diminuição ou para suspensão dessa pena seria recorrer à Corte Arbitral do Esporte. O Flamengo e o Gabigol já afirmaram que o farão nos próximos dias lá no Suíça. A tendência é que o Gabigol não possa nem mais jogar nem treinar pelo Flamengo a partir de quinta-feira, quando esse acordo for homologado, quando essa decisão dessa segunda-feira for homologada, tá? Então esse é o cenário atual. Voltando à pergunta inicial, o Flamengo pode suspender ou rescindir o contrato? Sim, pode mais. Ele pode inclusive pedir uma indenização ao Gabigol, afinal de contas a responsabilidade da punição é única e exclusiva do Gabigol. Ele se recusou a fazer o teste de doping promovido de forma de surpresa em 8 de abril do ano passado. Todos os atletas do Flamengo fizeram, menos ele. O do Gabigol decidiu fazer esse teste somente depois do almoço, ainda confrontou os responsáveis pelo teste, fez piadinha, tentou humilhar os caras. Diante desse cenário acabou sendo punido por 2 anos. Consultei um especialista em direito esportivo para trazer todos os detalhes dessa história para vocês. O que a pessoa me contou foi o seguinte, abre aspas, o Flamengo pode suspender e parar de pagar os salários até que exista uma decisão final. Essa é a previsão normal de todos os contratos. Com a decisão final, considerando ele condenado, aí sim o Flamengo pode rescindir o contrato e pedir uma indenização. Só para lembrar, o contrato do Gabigol com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro, são mais 9 meses de salário. Se a gente incluir também o proporcional do 13º, estamos falando de 15 milhões e meio de reais que o Gabigol tem a receber do Flamengo daqui até o fim do ano. Nicola, o Flamengo vai levar essa história por esse caminho? Hoje, a posição rubro-negra não é essa. Nem de suspensão, nem de rescisão do contrato. O Flamengo pretende apoiar o Gabigol na instância superior, lá na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça.
Nicola, mas e se a condenação for mantida? Aí o Flamengo vai se reunir para debater os prós e contras, como proceder. Nesse momento, o Flamengo não cogita suspender o contrato do Gabigol, nem repetir a rescisão do contrato. A ideia é apoiar o atleta que não anda vivendo um bom momento dentro de campo, que já criou ou tem um problema pessoal com o Marcos Braz, e em outubro do ano passado também acabou se desentendendo com o presidente Rodolfo Landim, depois que o Landim ignorou um acordo verbal para a renovação do contrato. A última coisa que eu queria deixar para vocês, duas punições recentes. O Manuel, que foi pego num exame antidoping pelo uso de ostarina, pegou 8 meses de suspensão. Já o Aleph Manga, que foi pego em um esquema de manipulação de resultados com apostadores, pegou uma punição de 360 dias. O Gabigol, que testou negativo para esse exame, mas foi acusado de fraudar o exame por não ter se adequado às regras da realização do exame, pegou 2 anos de suspensão. E aí só para finalizar de vez, são 2 anos de suspensão, mas o Gabigol fica impedido de jogar até 8 de abril do ano que vem. Isso porque o Tribunal de Justiça Antidopagem entende que a punição desses 2 anos passou a valer a partir de 8 de abril do ano passado, ou melhor, do dia seguinte, 9 de abril do ano passado. Então ele já cumpriu praticamente metade dessa punição, ficaria impedido de jogar pelo próximo ano. E você, que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentários, esquece de deixar like, de compartilhar também. A gente se vê de tarde. Abraço, tchau!